E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física? Hoje vamos fazer mais um daqueles nossos intervalinhos no assunto natação, até mesmo no assunto atividade física. E hoje eu gostaria de tratar com vocês de um assunto muito delicado e muito sério. E para isso eu vou aproveitar um acontecimento da nossa atualidade, que é o lançamento de um filme brasileiro chamado Aos Teus Olhos. Aos Teus Olhos, um filme com aquele ator Daniel Oliveira. É um filme baseado numa peça espanhola chamada O Princípio de Arquimedes. E o filme conta a história de um professor de natação que se vê acusado de assédio. Uma criança faz uma acusação dessa, diz que o professor deu um beijo na boca dele, no vestiário, e daí acontece todo um escândalo. O filme se passa nas 24 horas de que acontece essa acusação. Com todo o escândalo que acontece, os pais colocam isso nas redes sociais, há um linchamento digital do profissional. Eu não assisti o filme, eu li apenas a sinopse, li algumas críticas e assisti o trailer. Mas acreditem, eu sei mais ou menos do que se trata. E eu queria aproveitar essa atualidade para falar algumas coisas importantes para você, profissional de educação física. Aqui na USP está ameaçando chuva, tem uns trovões aí no fundo. Eu acho que a primeira coisa que a gente deve procurar situar é com relação ao comportamento das crianças. O filme trata de um professor de natação que dá aula para pré-adolescentes. Então nós estamos falando de crianças de 4 até 11, 12 anos, né? 4 anos, antes disso a gente considera bebê 2, né? De 4 até 11, 12 anos. Eu pergunto, criança nessa idade mente? Muita gente diz que não, né? Muita gente diz que não. Precisa de um certo cuidado nisso. Nessa idade, a criança tem muita dificuldade de mentir. A criança dificilmente mente, mas depende da conotação da palavra mentira. Mentira no sentido de enganar dolosamente alguém, a criança saber uma informação, saber que uma coisa é verdade e falsear isso para enganar dolosamente uma pessoa, principalmente um adulto, é muito difícil. É muito difícil. A criança não consegue fazer isso. A criança tem dificuldade. Mas a criança fantasiar e fazer uma narrativa que não condiz com a realidade, isso ela faz. Seria fantasiar. Então a criança não engana dolosamente, mas ela fantasia. Ela fala coisas que não condizem com a realidade. Nesse sentido da fantasia, ela mente. Mente fragorosamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a criança pode sacar uma mentira horrível dessas e prejudicar terrivelmente o profissional, a instituição, um monte de gente, e de uma maneira irreparável, que não vai mais conseguir reparar. Então a gente precisa tomar muito cuidado, nós que somos pais, eu sou professor, mas sou pai também. Quando a criança vem com umas histórias assim, tomar muito cuidado, porque no final desse vídeo eu vou contar uma historinha para vocês verem que criança mente sim, criança fantasia, ela fantasia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Essa diferença tem que ser muito grande. Bom, se a criança fantasia, ninguém está livre, a rigor, ninguém está livre de que a criança invente uma fantasia estapafúrdia a seu respeito. Que você foi com ela até o vestiário e fez isso e fez aquilo. Que você chamou ela na sua sala e fez isso, fez aquilo, falou aquilo. Crianças fazem isso, pelas razões mais misteriosas possíveis. Eu já li textos que tentam explicar aqui e ali, mas eu já vi que acontece isso sim. Então ninguém está livre disso.
O que eu acho é que existem algumas atitudes que o profissional de educação física, em especial o professor de natação, pode tomar para tentar se precaver um pouco com relação a isso. Pode, existem algumas coisas. Para isso eu vou indicar para vocês um vídeo que eu já fiz algum tempo atrás, chamado Atitude e Postura Profissional. É um dos lanterninhas dos meus vídeos, pouca gente assiste, né? Essas coisas, é impressionante, parece que ninguém dá bola para isso. E lá eu já falo de um certo distanciamento, uma certa equidistância e um distanciamento que é interessante que o profissional mantenha dos seus alunos. Eu não gosto, eu nunca fiz isso, procurei sempre evitar, oriento os meus estagiários aqui e falo abertamente que eu não gosto do professor de educação física, do professor de natação, que fica muito amiguinho dos alunos, entendeu? Cheio de abracinho, cheio de pegar na mão, cheio de fazer piadinha, dar risadinha, fica muito próximo dos seus alunos. Eu não gosto disso. Eu gosto que o professor mantenha um certo distanciamento. Nesse vídeo que eu fiz sobre atitude e postura profissional, eu falei que essa atitude um pouco mais distante e um pouco mais equidistante de todos os alunos, você não se aproximar de um ou outro aluno, isso ajuda você a ser justo nas suas decisões. Primeiro, equidistância em si é um valor. Você ficar equidistante dos seus alunos é uma coisa boa. Os outros alunos que não são tão próximos a você ficam um pouco enciumados, ficam achando meio esquisito você com um ou outro aluno ser todo íntimo, todo cheio, todo próximo, com muitas intimidades, com muitas proximidades assim. Eu não acho isso bom. Eu acho que a equidistância em si é um valor. Mas esse distanciamento equidistante, eu gosto de falar que ajuda você a ser justo. Na hora de você tomar muitas decisões e fazer avaliações. Naquele vídeo eu cito isso, avaliar quem vai passar de nível e quem não vai, quem vai a um festival e quem não vai, dos que vão ao festival, quem vai participar do revezamento e quem não vai. Você tem que ser criterioso, profissional. E você tem que ser, para isso, você tem que ser equidistante. Um certo distanciamento é bom. Eu já tive, ao longo da minha vida profissional, muitos alunos com os quais eu simpatizava mais que outros. Tem aluno que você, oi, oi, tchau, tchau. E tem aluno que você já tem uma certa proximidade, a mãe vai lá, o cara mais simpaticão e tal. Mas eu, lá e aqui, aqui. Esses alunos mais próximos eu lembro do nome, enfim, eu lembro de histórias. Durante a aula, numa situação coletiva de aula, ele contava uma piadinha, a gente ria e tal. Eram alunos normalmente os mais extrovertidos, os mais falantes e tal. Mas você mantém um certo distanciamento. Eu já falava que isso era uma coisa importante. Então eu estou muito à vontade agora para dizer que esse certo distanciamento também te preserva, professor. Também te preserva. Dá para você uma capa de austeridade, dá para o seu comportamento e para a sua aula uma capa de austeridade que é muito benéfica para você, te protege contra essas calúnias e difamações que muitas vezes surgem da cabeça de crianças que estão fantasiando, você não sabe por quê, nem como, e nunca vai saber, viu? Não vai. Então, alguns cuidados são importantes que você tenha, né? Você nunca se isolar com um aluno. Então, chamar o aluno para dentro da sua sala para ter uma conversa mais séria com ele, para dar uma bronca nele e tal, outro professor sempre junto, outro adulto sempre dentro da sala e a porta aberta. Nunca se isolar com um aluno. Você está indo embora, tem um aluno que mora ali perto e tal, vai dar uma carona para o aluno? Não, ele vai embora a pé e eu vou no meu carro e tal, né? Compartilhar vestiário, isso é outra coisa delicadíssima. Tomar banho dentro de um vestiário, ficar nu dentro de um vestiário onde tem aluno criança ainda acabando de se trocar. Perigosíssimo, perigosíssimo. O aluno inventa uma história que aconteceu ali com vocês dois dentro do vestiário, é a tua palavra contra a dele. Então você tem que evitar esse tipo de coisa, você tem que se preservar, né? Você tem que ficar alerta com relação
a essas situações e fugir delas, evitar. Nem que para isso você tenha que sair cheirando a cloro para ir embora para casa ou para ir para outra academia. Nós damos aulas em vários lugares, né? Nem que para isso você tenha que fazer esse tipo de coisa. Então essa preservação é muito importante, é muito importante. O aluno pode, de repente, inventar, criar uma fantasia, uma coisa da cabeça dele, e ele destrói a sua reputação de maneira que você não vai conseguir se recuperar nunca mais. Nunca mais. Fique tranquilo com relação a isso. Então eu queria aproveitar o lançamento desse filme, não sei se vocês já foram assistir, se vocês vão assistir, para dar esse toque, esse alerta profissional para esse assunto tão delicado. E olha que nós já tivemos exemplos dramáticos. Eu vou encerrar esse vídeo falando do caso da escola base. O caso da escola base aconteceu em março de 94, faz 28 anos. 24 anos. Alguns de vocês acho que nem tinham nascido, né? Março de 1994, duas crianças que estudavam numa escola de educação infantil particular chamada Escola Base, chegaram em casa para as mães com uma história de que tinha uma professora e um motorista na escola de onde elas atuavam que estavam abusando delas. Chegou com essa história. Essa história rapidamente, as mães foram na polícia, essa história chegou na imprensa, houve uma reação terrível, um linchamento terrível, um linchamento moral, intelectual, eletrônico, dos donos da escola base. Era um casal de japoneses, eram dois senhorzinhos, era um casal de japoneses, e uma professora e o marido dessa professora, que era o motorista da Kombi, que era o motorista dessa escola. Então eram 4 pessoas que foram acusadas. Durante várias semanas eles apareceram na televisão, foram presos, foram interrogados, foram acusados injustamente, criaram uma história mirabolante, que eles eram retirados, olha a sofisticação da calúnia, eles eram retirados da escola e levados de Kombi, por isso o cara da perua, eram levados até uma mansão onde seriam gravadas cenas de pedofilia, não sei o quê, e levados de volta. A professora organizaria isso, o cara da perua faria o transporte com a anuência dos proprietários. Olha que história, olha que história. Depois desse período de linchamento, o delegado depois deu com a língua nos dentes, o delegado agiu de maneira truculenta, de maneira precipitada, entrou naquela histeria toda. Bom, pouco tempo depois provou-se que nada aconteceu. Eu disse nada. Nada aconteceu. O caso foi arquivado por falta de provas. Só que quando isso aconteceu, a vida de 4 pessoas tinha sido destruída. Pra vocês terem uma ideia, a vizinhança apedrejou a escola e tentou incendiá-la. O imóvel era alugado. Os 2 proprietários tiveram que fechar a escola, perderam todo o dinheiro que tinham posto lá, ainda tiveram que reformar o imóvel para poder devolver. A vida econômica deles ficou destruída. Todos eles ficaram com problemas psicológicos, com estresse, com pânico. Os 2 senhorzinhos se mudaram para o interior. Os 2, a professora e o rapaz da perua, que dirigia a perua, ficaram aqui em São Paulo, mas ficaram em situações péssimas, não conseguiam mais emprego, ficaram numa situação horrível. As 2 crianças que fizeram acusação de seus pais sumiram, estão foragidos. Eu fui fazer um levantamento como é que está o caso, os 4 entraram com uma ação contra o Estado, ganharam a ação, mas até hoje não viram um tostão. Tem a vida destruída, não viram um tostão ainda. Quem paga isso? Que indenização que vai pagar isso?
Professores de educação física, professores de natação, tenham cuidado, se preservem, porque se isso acontecer com vocês vai ser uma coisa pro resto da vida. Tá bom? Eu sei que é um assunto pesado para falar aqui, né? Mas eu acho que vale a pena a gente falar isso para vocês se precaverem. Obrigado pela sua atenção. Vocês gostaram? Deixa um like aqui, está ajudando bastante no crescimento do nosso canal. Acionem o sininho de notificação, né? E divulguem o nosso canal, tá bom? Tchau!